Em 1962, o ano em que a bossa nova se mudou para os Estados Unidos, Vinícius de Moraes conhecia um dos seus parceiros mais importantes, Baden Powell. Encantado com a técnica e a musicalidade do jovem violonista, Vinícius fez o convite para eles virarem parceiros. Baden foi com o violão para a casa do poeta, sem imaginar que os dois ficariam 90 dias seguidos fechados, compondo e bebendo, bebendo e compondo. O saldo de bebidas, orgulhosamente computado por Vinícius, é de 20 caixas de uísque, ou 240 garrafas. Já o saldo musical é incalculável. Foram por volta de 20 canções, mas surgiu ali um embrião. Ali foi a gênese do que poucos anos depois seria conhecido por uma sigla, MPB. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo, seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar a série O Arranjo e assim colaborar para eu manter o programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/oarranjo. Canto de Ossanha foi composta nessa primeira leva de canções da dupla, junto com quase todos os afro-sambas e clássicos, como Consolação e Samba em Prelúdio. Entre essa grande temporada que os dois passaram juntos compondo e a gravação do disco Afro-Sambas, se passaram 4 anos. O disco só foi gravado em 1966. O produtor musical Roberto Quartim fundou o selo Forma nos anos 1960 e produziu discos essenciais do período, como Coisas de Moacir Santos e o Afro-Sambas. Foi de Quartim a ideia de reunir os afro-sambas ainda não gravados em disco, então ficaram de fora alguns dos afro-sambas mais conhecidos, como Berimbau e Samba da Bênção. Ficou combinado que os artistas teriam o máximo de liberdade criadora, com o mínimo de interesse comercial, como Vinícius escreveu na contracapa do disco. Pensaram numa estética mais espontânea, relaxada, menos preocupada com o rigor técnico da gravação. O disco Afro-Sambas foi gravado entre os dias 3 e 6 de janeiro de 1966, num estúdio de 2 canais, que ficava num porão, no centro do Rio de Janeiro, que estava alagado por uma chuva torrencial de verão. Segundo Baden, eles gravaram em cima de caixas de cerveja e uísque, que eles mesmos tinham consumido. Com o arranjo do maestro Guerra Peixe, é a versão de Canto de Ossanha desse disco que eu vou analisar. Robert Baden-Powell nasceu em Londres, em fevereiro de 1857 e foi tenente-general do Exército Britânico. A sua alta patente no Exército foi conquistada, sobretudo, por sua incursão na África, defendendo as colônias britânicas, ou seja, lutando contra os povos originários do continente. Entre os seus feitos está a execução de um líder dos Zulus, o Winnie, que tinha se rendido aos ingleses em troca de ter a sua vida poupada. Criou um manual para jovens militares que deu origem ao escotismo, que rapidamente se espalhou para jovens do mundo inteiro. Na pequena cidade de Varriçai, no interior do estado do Rio de Janeiro, o sapateiro e multi-instrumentista amador Lilo de Aquino é um escoteiro e fã do militar britânico. Quando nasce o seu único filho homem, em 1937, o batiza de Baden-Powell de Aquino. A família se muda para o Rio de Janeiro, no subúrbio, e muito cedo Baden começa a mostrar um grande talento para o violão. Com 8 anos, começa a ter aulas de violão erudito com Jaime Florence, conhecido como Meira, um grande violonista que tocava no regional de Benedito Lacerda. Baden ia na casa de Meira até as aulas e costumava ficar por lá depois, quando Meira recebia amigos músicos para rodas de choro, um gênero musical de difícil execução e que contribuiu muito para formar o músico Baden-Powell. Na biografia de Baden, escrita por Dominique Dreyfus, está assim a síntese do músico. Clássico pela formação musical, sambista e chorão por suas raízes profundas e jazzista por geração. Um coquetel muito brasileiro. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu já tinha passado por tudo. De acompanhar, não importa o que, se fosse cantor italiano, ou sei lá, o que for, eu estava pronto para fazer. Isso já muito cedo, já estava pronto para isso. Com 16 anos, compõe a sua primeira música profissional, Samba Triste, em parceria com Billy Blanco, e que foi lançada por Lúcio Alves. Baden era um dos violonistas e guitarristas mais requisitados no Rio de Janeiro nos anos 1950 e início dos 60. Tocava em boates de prestígio, tocava nas principais rádios, gravava discos e acompanhava os principais nomes da música no Brasil.
E foi acompanhando a cantora Silvinha Telles que ele faz a sua primeira viagem a Salvador, Bahia. Em Salvador ele visita terreiros de candomblé, com muito interesse pela religiosidade em si, mas também muito interessado na música dos terreiros. Ele sempre foi muito ligado na religiosidade africana. Ele teve esse interesse de ir à Bahia para conhecer os candomblés, para conhecer os toques dos ogãs, né? Para conhecer os cantos dos orixás. Essa pesquisa que Baden fez foi fundamental quando surgiu a oportunidade que mudou a sua vida, o seu encontro com Vinícius de Moraes. Dei meu endereço a ele, nesse tempo eu morava ali no Parque Guênio. E dias depois ele apareceu. Então foi uma lenha, porque nós passamos praticamente 4 meses encerrados, mas praticamente sem sair de casa. Eu acho que nesses 4 meses nós fizemos mais de 2/3 do nosso repertório, né? Vinícius, na época, estava impressionado com o disco Sambas de Roda e Candomblé da Bahia, que ele tinha ganhado de presente do compositor, jornalista e jurista Carlos Coquejo. Eram exatamente os cantos dos terreiros baianos. Quando Vinícius e Baden se encontraram, eles estavam impregnados da cultura afro-baiana. E daí nós estamos falando sobre a Bahia, que eu também já conhecia um pouco essa coisa de candomblé, Vinícius também, e eu, por outro lado, eu tinha mais acesso a isso, porque eu era do subúrbio e tal. O Vinícius era diplomata, eu sabia dos negócios de candomblé, essa coisa. Conversamos sobre isso e eu compus, junto com o Vinícius, assim, batendo papo. Quando terminou a série das 9 músicas, o Vinícius gritou para assim: puxa, Baden, isso aqui são os afro-sambas. Os afro-sambas indicam o caminho que a música brasileira tomaria a partir do meio dos anos 1960, a partir dos festivais da canção. A apropriação do folclore, não mais para o campo do erudito, como, por exemplo, Vila Lobos fez também, mas sim para o campo da cultura de massa, do rádio, da televisão. A música popular brasileira. Em relação aos afro-sambas, aquilo era um desenvolvimento da bossa nova, aquilo já era uma outra corrente, era uma outra história. Já não era mais para ser chamado de bossa nova. Baden-Powell estudava com Guerra Peixe quando notou a similaridade entre os cantos afro-baianos e os cantos gregorianos, e começou a compor em cima desses modos. Que tem um samba que ele tem um samba mais escuro, mais negro, entendeu? Que tem raízes mais negras. Tem um tipo de samba que é assim, é um samba lamento, tem um lamento muito profundo. Esse samba que tem as raízes mais próximas ao afro, por causa do estilo do cântico, que vem dos cantos gregorianos. E os cantos gregorianos, quem trouxe para o Brasil foi os jesuítas, quando vieram catequizar os índios aqui. Então isso tudo tem uma ligação muito grande. Baden estudava muito, horas por dia no violão, ia criando exercícios que viravam as suas composições, com estilo próprio, com muitos arpejos, melodias que surgem mesmo do instrumento. Os temas de Baden, de inspiração modal, conduzem as letras do Vinícius para bem longe da sua poesia escrita. As letras vão para uma direção menos discursiva, menos argumentativa. Ficam impessoais. São praticamente cantos coletivos, com repetições, respostas, o que é muito comum em canções folclóricas e de rituais. Uma das características de Vinícius como letrista é ser camaleônico, se adaptar aos temas e entender o que a música está pedindo, qual letra, quais palavras. As letras dos afro-sambas são cruas, diretas, quase o oposto das letras da bossa nova. E Vinícius escreveu a maior parte das letras dos afro-sambas no mesmo ano em que escreveu Garota de Ipanema. O orixá Ossanha, também conhecido como Ossain, é o orixá das folhas sagradas, medicinais. Só ele detém um conhecimento sobre como usar essas folhas. Sem as folhas e os seus segredos não há axé. Portanto, sem ele, nenhuma cerimônia é possível. Vinícius trabalhou com mitos sobre os orixás para escrever as letras, como me disse o escritor e historiador Luiz Antônio Simas. O canto de Ossanha, ele está trabalhando ali dois mitos que são relativamente conhecidos na cultura de candomblé. É um mito que envolve uma disputa entre Ossanha e Xangô a respeito do conhecimento das folhas, né? Então, Xangô, na letra do Vinícius, inclusive, é que alerta contra Ossanha. E a letra é muito fundamentada numa história muito famosa de terreiro de candomblé, que é a história do canto de Ossanha,
É como Ossan engana, né, um rei para se casar com uma das filhas do rei, cantando de uma maneira que parecesse que ele era um pássaro e não Ossan, né? Então, Vinícius trabalha esses dois mitos, ele não vai além disso. E, nesse sentido, é interessante. O Vinícius, no canto de Ossan, ele cruza esse mito de Ossan com uma obsessão que ele tinha daquela dicotomia viniciana entre amor e dor, né? Amor só é bom se doer, escreve Vinícius nessa letra. E repete com a ajuda do coro: vai amar, vai sofrer, vai chorar. No último verso, para terminar brilhantemente a canção, a melodia dá um salto de oitava e o coro canta com toda a força e resume talvez todo o disco. Vai viver. Guerra Peixe foi um compositor e arranjador muito importante para a música brasileira. Era um pesquisador, um folclorista, um conhecedor do folclore brasileiro como poucos. A orquestração que ele definiu para o disco Afro Sambas é inédita. Além da base com violão do Baden mais baixo e bateria, tem sax tenor, sax barítono e flauta. E o naipe, que não se via há muitos anos em gravações, um naipe de percussões ditas de terreiro, que tinha sido usado pela primeira e única vez em 1930. Mas aí ele vem com atabaques, bongô, pandeiro e tem agogô e tem um afoxé. Esses instrumentos que o Guerra Peixe traz para o canto de Ossan, os percussivos, foram exatamente os mesmos usados no napavuna, que é a batucada que o Almirante grava. E o Guerra Peixe, curiosamente não, ele sabia, obviamente, o que estava fazendo, né? O Guerra Peixe traz rigorosamente a mesma estrutura de percussão da gravação do napavuna do Almirante, que é um marco da história da música brasileira, porque foi a primeira que levou para estúdio essa pegada mais percussiva. Esses instrumentos tinham desaparecido do que Simas chama de samba fonográfico, ou seja, o samba gravado, porque dos terreiros de samba eles nunca tinham saído. Essa junção de instrumentos de sopro com instrumentos de percussão segue hoje, por exemplo, na Orquestra Rumpilesse, criada em Salvador, Bahia, em 2006, pelo maestro Letieres Leite. Apesar de contar com as cantoras do quarteto em si no disco, em duas músicas há a presença de um coro amador, que o Vinícius chamou de Coro da Amizade. Era o que o nome dizia, um coro de amigos que não eram cantores. E esse é o coro de canto de Ossanha. E não é a única participação inusitada. Quem divide o canto com Vinícius na primeira parte da música é a atriz Beth Faria, então com 25 anos. A forma de canto de Ossanha é ABCB, sendo que o segundo B é um pouco maior do que o primeiro. E tem também uma modulação, a música muda de tom por alguns compassos. Vai de Ré maior para Fá maior e volta. Por falar em tom, canto de Ossanha usa uma forma muito comum em sambas tradicionais. As primeiras partes são em tom menor, e as segundas em tom maior. É o mesmo caso, por exemplo, de Chega de Saudade. Mas isso quase não acontece em canções ditas mais bossanovísticas, mais representativas da bossa nova. A introdução começa só com o violão e o afoxé. A flauta tocada por Copinha faz uma frase descendente e outra ascendente. A bateria tocada no aro da caixa é muito bossa nova. O homem que diz dor não dá, ainda mesmo não diz. O homem que diz vou não vai, e quando foi já. Os dois saxofones fazendo frases descendentes, curtas e repetitivas. O homem que diz dor não dá, o que ninguém dá quando quer. A harmonia é cíclica. Os acordes vão se repetindo a cada 4 compassos. Cria uma atmosfera de transe. A dinâmica cai, sai a bateria e começa a crescer lentamente para a entrada do refrão em tom maior. Não vou, vai, não vou, vai. Não vou, eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer a tristeza de um amor. O coro da amizade canta os refrões. Eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um
Sai o violão e os sax tocam a melodia em oitavas. Volta a harmonia cíclica e as frases descendentes dos sax. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Frases de flauta preparando para o refrão. Vai, sofrer, vai, chorar, vai. Dizer eu não sou ninguém de ir, em conversa de esquecer a tristeza. O refrão muda de tom, sobe um tom e meio. Eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. E volta para o tom original, com o solo improvisado da flauta de copinha. Os saxes voltam na preparação para o refrão. Vai, sofrer, vai, chorar, vai. Dizer eu não sou ninguém de ir, em conversa de esquecer a tristeza do amor. De novo a modulação no refrão, com frases improvisadas na flauta. Eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor. Vai, amar, vai. Voltam as frases descendentes dos saxes, com frases de flauta. Dizer Vai, amar, vai. sofrer, Vai. chorar. E termina no tom maior. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de R$10 no apoia.se/o arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: chegando de Ossanha não vai, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, amor só é bom se doer. Vai.